Não, mas o grande problema do torcedor do Vasco hoje, na minha visão, tá? Sou o dono da verdade. São 3 grandes problemas. Nuno, Coutinho e Piton. É isso que a torcida quer. do time. É só isso que a torcida quer que o Diniz tire do time. E o Piton tava pra sair, não saiu. Foi o Nuno, hein? Nesse jogo agora contra o Volta Redonda, a torcida já esperava. Nuno que com definhou Puma na esquerda e Paulo Henrique Então, vamos lá. E aí eu queria falar, assim, O a torcida Rony do não pode Vasco ser fica, reserva pro Coutinho hoje. sempre fica pistola comigo porque eu critico o elenco do Vasco. Certo? E não Que critica o Diniz. melhorou. Quando eu criticava o elenco. melhorou. Quando eu criticava o elenco do Vasco. Não, mas o elenco do Vasco não pode ser criticado também. Sim. Tem os dois extremos. E não podia. Assim, eu critiquei o Coutinho. Com razão, não. Com razão. A imprensa tem má vontade. Não tá tendo má vontade. É constatação. Coutinho, até agora, no Vasco não entrega. Porque ele era um fenômeno, gente. Você criticou por causa Nuno disso. Moreira. Agora querem que saia o Nuno, certo? Sim. O Nuno Moreira era a justificativa. Não, o Vasco tem um. Ah, não, porra, e o Nuno? A ponto do Enzo soltar a famosa frase: poucos times no Brasil tem o Nuno Moreira. E o torcedor do Vasco pensava assim. E agora quer que o Nuno saia do time. Porque ele começou bem. Quando ele chega. Mas ele não é um jogador. Cara, não é um extra clássico. qual jogador do Vasco seria titular no Flamengo? Ah, mas aí não tem que comparar só com o Flamengo, né, cara? Tem que comparar com os times que... Não, beleza. Não, é porque assim... Então vamos fazer com os outros Acho que o times. elenco... Léo Jardim, então. Vamos lá, eu acho que o elenco do Vasco tem deficiências, Não sei. assim Acho que não. como praticamente todos os times do Brasil têm deficiências em seu elenco. O que eu acho... Que aí, Mas se os melhores falando em tecnicamente relação- do time agora tem que ficar no banco, Não, beleza. Mas assim... porque os melhores tecnicamente do time não entregam assim, mas Porque, assim, tecnicamente. por nome, Pô, gente- por nome, o Coutinho. se o Por nome nome, por Coutinho tem nome. que sair... Então, melhor por nome, o tecnicamente Coutinho hoje é o teria Andrés. vaga no Flamengo. O melhor por tecnicamente nome, hoje por disparado. carreira. Ele joga sozinho. Mas não é o que ele tá jogando. Nem Agora, mas nem se- Noé carregou tanto Agora, animal mas se a quanto gente Andrés tá, Gomes no Vasco. se a gente tá falando, se a gente Que tá isso? falando de 4, 5 nomes que não estão rendendo, a culpa tem que recair sobre o técnico também. Exato. Exato. Coletivamente. Gustavo Cabral, Andrés Gomes e PH jogariam no Flamengo bem fisicamente. Não jogariam. Não. Com certeza jogariam. O PH é muito melhor que o Royal e muito melhor que o lateral direito uruguaio lá. E o Gomes também. Melhor do que todos do ataque ali. Os Gomes jogariam, hoje cara. nesse Flamengo eu acho que jogaria. Samuel Lino tá brincadeira. Nem Não, mas- comentamos sobre ele Então quando vamos falou de pegar Flamengo. todo mundo bem fisicamente. Não, mas jogaria. Pô. Mas vamos lá. Jogaria. Eu acho Seria que. banco. Não, acho que, Opção, eu acho que a gente não pode. Plata, a gente não vai, Luiz gente, Araújo. comparar o Flamengo com tem o como Vasco. comparar, hoje. é, Faz não o tem pau como investimento comparar aí, loucura. porra. Não, investimento Ué. é loucura. Porque eu tô investimento muito diferente. Não tô falando de tamanho de camisa e tal. Tô falando investimento muito diferente. O meu ponto principal pro que o Vasco tende a brigar na temporada, pro que o Vasco tem em mãos, o desempenho é abaixo da crítica. É, claro. É muito ruim. É ruim. Então, assim, E tá a reforçado, a né? gente vai pegar o jogo contra a Chapecoense, que foi um oásis ali de um jogo que o Vasco dominou e tal, criou muita chance, perdeu, desperdiçou inúmeras oportunidades. Isso tá na conta dos jogadores, evidentemente. Agora, o que... Já que tem outro jogo também. O que Recente. passa... Bahia o Vasco jogou bem, perdeu. Bem é forte. Bem é forte. Bem é forte. Bem é forte. Mas jogou melhor que o Bahia. Não. Não jogou? Melhor é Eu acho forte que o também, único melhor é atropelo forte. foi contra a Não, Chape. atropelo contra a Vocês têm que entender que, assim, o maior adversário do Vasco é o Vasco. Primeiro o Vasco tem que jogar bem. Claro. Pra depois ele falar, ih, dá pra ganhar de fulano, E de assim, fulano, a de gente fulano. tava- A maior dúvida do torcedor do Vasco hoje é, caraca, será que o time hoje vai jogar? Não, olha aqui. Olha aqui. essa dúvida A gente do tá abordando Vasco. muito o aspecto ofensivo. Gente, a defesa do Vasco toma gol de todas as formas. O gol do Bahia foi escrachado. Escrachado. Aquilo ali é o coletivo. É, aquilo ali A é. ideia é o coletivo. Todo mundo afunda pra pequena área, tá o Luciano livre, Juba o Luciano Juba. livre. Não, os caras caíram no bloqueio dos Assim, atacantes do Bahia. né? Não e pode. aí eu acho que, só pra deixar o Rodrigo complementar, eu acho que no caso de... Eu não sei como é que tá o ambiente lá internamente, enfim, não tenho informação sobre isso, mas eu percebo um Diniz nas coletivas, e aí não vou nem entrar no mérito da pergunta do Joel, que a gente já falou sobre isso aqui. Eu percebo o Diniz na coletiva muito de uma maneira como eu via no Fluminense 2024. Tava no Já finalmente. naquela defensiva e tudo mais. Você vê a arquibancada de São Januário, que é um negócio que, ao mesmo tempo que Um termômetro. Eu concordo muito com o Cantaré quando ele fala que é o estádio mais hostil do Brasil. Ele tomou uma Mas copada. é muito hostil também pro Também, Vasco. já tomei uma copada. Não, o mas Diniz tomou uma copada Eu também. contra o Bahia. Você também? Mas assim, Mas era cerveja? Mas é Não muito... sei. Mas que pode é ter muito outro hostil. líquido ali. Eu saberei. É muito hostil também pro Vasco em dias de crise.
em tempos de crise. Então, eu acho Há que... muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu diria que... Mas também tem que ser hostil pro Vasco, porque, mano, o torcedor não aguenta. Dá pra passar pano, sim. não. Não Aí eu tô do lado do torcedor do Vasco. não tô entrando no mérito. Não dá, Não irmão. tô entrando no mérito, não. Porra, o jogo da Chapecoense. Eu estreiei narrando em São Januário o jogo do Vasco. E estreiei narrando um Avaí. Você vai lembrar desse jogo? Avaí 4. Queda de Adilson Batista. Foi. 5-0. Avaí 5, Vasco. Eu narrei em São Januário. Avaí. Sim. Avaí 5, Vasco 0. Sim. De lá pra cá, tem vários jogos que o torcedor vai se lembrar. Vários jogos. O torcedor tem que fazer isso mesmo. Tem que ser hostil pro Vasco, sim. Óbvio. Não, Porra, porque ninguém concordo. aguenta mais. Eu concordo. Cara, você chega... Mas eu quero que de você tenha o verdade. mesmo discurso quando você fala da torcida do Corinthians também, que aí você fala que é legal. Mas não aplaudir depois sofre do- igual o torcedor. Cara, o torcedor Tudo do bem. Vasco é um time grande que mais eu sofre no sou Brasil. muito tem. mais a torcida do Vasco nisso. Olha só. Caralho, eu sou O muito mais último, do olha Vasco. só, Tem o uns último jogos título, que- o sabe último aquele- título sabe pesado aquele do Vasco. Eu acho que Coito tem, interrompido. tem que ser assim. Sabe coito Pesadíssimo do interrompido? Vasco em 2000, pô. Coito interrompido. O que é isso? Irmão, eu já narrei vários jogos assim. O jogo contra a Chapecoense, torcedor do Vasco vai saber. O jogo contra a Chapecoense é assim. Sai a falta ali pro menino da Chape, lá, como é que é o nome dele? Camisa 10 aí, Carlos. Jean Carlos. Não, Carlos. O cara vai bater a falta. Irmão, grande parte da torcida do Vasco já sabia que ia ser gol ali. Vai dar merda. Com certeza. Acho que 100% da torcida já esperava o gol naquele lance ali. Né? Vai dar merda. E sabe quantos chutes a Sinal Chape do tinha vai dado dar- no jogo? E- Zero. Eu narrei, No cara. gol, no Galera alvo. pode me No ajudar. alvo. Chute teve. Vasco na Série B. Tinha seguido na Série B. Jogo do acesso São Januário. Porra, hoje, Vascão ganhou, subiu, acabou. Sampaio Corrêa, né? Acabou. Sampaio foi. Do Maranhão, né? Porque foram os dois jogos, assim, Novo Horizonte. São Luís do Maranhão. Sampaio Correia tinha o Pimentinha ainda? Talvez. Provavelmente. É Pimentinha. Maior jogador da eterno. história do Sampaio Corrêa. Aí, mano, gol do Vasco. O Vasco tá subindo. O Vasco está subindo, guerreiro. Tá subindo. Aí, cara, pum, gol do Sampaio. Aí o Vasco vai pra Itu. Isso. Até sobe. Que é com o Jorginho, né? É porque Técnico. tu é difícil não subir, né? Em mim. E, cara, ou seja, aquilo ali, esse cenário São Januário do tipo assim, subiu, puta que pariu, mais uma vez na Série B, deu merda. Ou tipo, vamos ganhar, não vamos não. Cara, aquilo aí já aconteceu 800 irmão. bilhões Irmão, de você quer vezes. pegar o Olha só. recente? A final da Copa do Brasil, pô. Não, então. O cenário, É. Cara, 70 mil pessoas no Maracanã, um irmão. clima absurdo, espetacular. 70 mil atmosfera pessoas do no cacete. Maracanã. Lindo. O Nuno faz um golaço de cabeça, gol do empate. Isso. Você fala, porra, segundo É tempo hoje. agora. A gente que já cobriu o Vasco. Aí a o gente Breno Bidon dá A aquele gente drible cobriu o absurdo. Vasco numa época Tem que dar uma que. porrada no Breno Bidon. Numa não época pode que a deixar gente dar ia aquele todo drible. dia em São Januário. Então o clima, cara, não era, nunca foi um clima tranquilo, né? A gente ia lá. Ontem eu recebi um ameaço de um torcedor do Vasco, inclusive. Ah, é? Por conta do corte que eu postei, a gente falando do Eurico. O nível dos caras. merda. Porra, você é flamenguista, não pode fazer Não postagem de pode. Eurico, não. Você não mandar- pode ter relação. O Cantarelli Os caras tá nesse, assim, o tipo, Cantarelli cara- Botafoguense, eu estava nessa cobertura, foi o primeiro cara que chegou em Patrícia Morim chorando, quando ela perde a eleição para Eduardo Bandeira de Melo. Não, eu não cheguei chorando. Ela chorou. Não, ele chegou. Ela chorou. Ela chorou no microfone com o Cantarelli. Você chorou com E ele também. Tá explicado. Ele chorou que ele não queria entrar É no pra você Bandeira, chorar ele mesmo. não queria revirar É a volta pra do chorar Flamengo. mesmo. Depois Tá disso chorando aí, até hoje. depois disso aí deu ruim. Deu Tá ruim. chorando, Mas deu assim, ruim. É pra acabou. chorar mesmo. Sabe quando eu chorei? Quando ela entrou. Acho que não foi só você, não. Mas olha Mestre aqui. dos Magos ajeitou a cara. Meu irmão, olha só, o último grande título do Vasco, pesado. Vamos falar da Copa do Brasil de 2011. Foi um grande título, foi o primeiro da história do Vasco nessa competição, mas o último grande título. É mesmo? Porra, a pica do Vasco foi em 2000. Contra o São Caetano no Maracanã, depois de tudo que aconteceu. Então, cara, olha só, 2000, estamos em 2026. Torcedor do Vasco, viu o Vasco? Um quarto de século. Perdeu uma final de Copa do Brasil pro maior rival, o Flamengo, em 2006. Aí ele ganha 2011 e é vice-campeão brasileiro com arbitragens desastrosas contra o Vasco. Ganha perdendo O do Corinthians é campeão brasileiro muito em função de muita coisa que aconteceu ali. Mas o Vasco até merecia Aí uma tem o sorte lance- melhor. Tem o lance do Diego Souza na sequência. Aí em Cara, 2012 tem Diego Souza perdendo gol na frente do Cássio. Eu nunca vou cobrar a torcida do Vasco não ser o estilo Para, do não, Vasco. Aí, aí começam os rebaixamentos. Rebaixamento aqui, rebaixamento ali, pá. Meu irmão, torcida do Vasco não aguenta mais. E é uma torcida que vai e apoia. Ó, A gente tá de prova disso. Apoia mesmo, cara. Apoia. Agora, é óbvio Porque que, a porra, parada da torcida do Vasco é como é que ainda ninguém está tem sangue de apoiando barata, essa sim.
forma. Exato. É isso. Ó, O torcedor vai pelo Vasco, não Aí- é pelo que o Vasco tá produzindo. Isso até viralizou depois, depois da final da Copa do Brasil. A escalação do Vasco na final contra o Corinthians. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Roberto Renan e Puma. Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Arraian. Quantos desses jogadores já disputaram jogos grandes, pesados e finais? Vai falar aqui, Coutinho. Pô, eu canso de falar isso, cara. O time do Vasco não tem jogadores acostumados a vencer títulos, cara, e disputar finais. Esse é o problema do Vasco. O Vasco tem que contratar jogador pesado, que tem cancha para jogar aí e disputar título. Mas quem? Vai ficar aí? O principal jogador do time. Vou descontar o Ryan porque é moleque. É. Tá, é cria do Vasco, então o Vasco não chega ao final. Mas tirando Esse isso, Thiago Mendes, talvez repente. jogou no São Paulo. São Paulo, talvez, Laeline, não sei. Mas assim, São Paulo já em queda, já não Mas é, é isso. já não é o São Paulo campeão. Mas, cara, aí então, mas o que eu tô só falando vai- assim, só vai pedido, falta, assim. falta uma cultura, tipo Eu assim, só acho, igual o Luiz Felipe Melo fala, canta, insiste em focar no elenco. Não é focar, mano. Porque pra mim esse é o grande problema do Vasco temporada após temporada. Se vai acho que tirar é o Diniz, acho que é um- eu falei, outro dia ele fez essa análise aí. mas aqui o Diniz é outro problema no Tá Vasco. bom, Diniz Pô, também tem sua é. responsabilidade nesse momento ruim, é o que ele fala. Muita O gol do responsabilidade. Bahia foi emblemático nesse aspecto. Ok, tem. Muita Só que o responsabilidade. que acontece é o seguinte, o Vasco vai empilhando técnicos com responsabilidade em momentos ruins, sendo que pra mim o principal gargalo ao longo dos anos é o elenco, pô. Sim, mas eu acho que esse, O Vasco, esse qual o elenco é último melhor. grande time? Esse elenco é Não melhor. ô, Matheus. Dos últimos anos do Vasco, Não lógico que é. mano, não Qual é. que é melhor que esse, ô Cantarelli? Qual, 2011 você tá falando? Não, pra cá. O atual. O atual é melhor do que o dos últimos O Vasco anos. vai- Spinelli, o Spinelli informação. pode vir a ser um Verrete. Não, beleza, mas. Vamos Mas em um observar. elenco. É um O Ryan era o melhor jogador do time e saiu. O Tudo Vasco não bem, contratou tudo ninguém bem, no eu nível não tô do Ryan. falando, eu não tô- Nem perto. Por que é difícil ter um cara Não do nível tem. do Ryan? Então, mas é isso. O porquê eu entendo. Não, mas sim. não contratou. Agora, mas hoje agora, o Diniz pode mexer o 4 elenco- vezes. Não, olha só. Antes de mexer o seu uma, comparativo, ele tá certo se a gente compara principalmente nos últimos 2 anos. Sim. O ano passado, tu chega na semifinal, eu tava lá na semifinal. O Diniz olhar pro banco, olhava assim, o que eu vou botar? Ih, Fudeu, cara. puta, Jean Davi, não. Cá entre nós. Ou o Suíço. Ah, vem aí o torcedores elogiavam Suíço. muito Porra, o Bar- não, nem o Suíço Barros. não tava, ele voltou agora. Pô, o Barros é um garoto, irmão. O Barros vai errar. Gente, beleza. Um drible daquele em final, o público Mas, não vai tomar. mas eu tô com você. entendeu? Então, eu Não estou vai com tomar. você. Mas não Vai justifica tomar, pô. o Vasco não conseguir vencer time de Série A. Sim, peraí. Ah, eu sim. tô com você. Não vem sem Olha só. Garrafa Mas não é balança, uma. né? Você concorda comigo que não é uma coisa ou outra? O Não, trabalho é os do dois. Diniz pode Pra mim estar são os ruim, dois. E o elenco pode ser ruim. Pode. E você pode entender que trocando o Diniz é muito difícil você fazer com que este elenco Né, não, tenha os cara? torcedores do Vasco Concordo. o que o torcedor do Vasco Eu quer. acho que a carência, em algum momento, ela acaba atrapalhando. Eu acho por que não exemplo. será a solução. A carência, em algum momento, acaba Só atrapalhando, isso. porque o Vasco não tinha defesa. O Vasco não tinha defesa. E aí contrata o Robert Renan e o Cuesta. Isso. Eles dão um salto de qualidade. Trocou o pneu com o carro Não, andando. eles dão um salto de qualidade, evidente que dão. Agora, Aí trouxe. muita gente pensou que eles virariam Baresi e Maldini. E não é o caso. E trouxe Não é o caso. o bravo Alan Saldívia. 1,80 m, jogador do Colo-Colo, que o Diniz falou que, porra, esse aí é pica. Felipe Melo gravando E vídeo, aí ó, eu joguei acho contra que tem ele, o um cara é erro- brabo, hein? Eu acho que tem um erro de estratégia. Tem que ver ainda. Tem erro no Vasco por ser um elenco pobre. O que acontece no Vasco? Por exemplo, você vai Não é tão contratar... pobre assim, né? Não. Pelos valores pagos, não é tão Não, pobre. pobre que eu digo de Recurso. oferta de recurso, oferta técnica. Por exemplo, você vai contratar um cara no Vasco, eu discuti esses... O Enzo me perguntou. Você pega o Enzo, tem vários torcedores do Vasco que pensam igual a ele, entendeu? Então você pega assim, Rines... mas contra... O que você achou da contratação do Rines Trouxe? Eu falei, não sei. Sabe por quê? Se você for... É só você observar as coisas. Os gringos, eles podem demorar a se adaptar. Só a Como foi marca. o John Arias no Fluminense. Sim, se você... Mas o problema é você depender de um cara que tem que chegar, vestir a camisa chegar e jogar. e dar conta do recado logo. Onde isso Agora, acontece? Num elenco fraco. É. Quando você Não, cara, em todos os elencos é assim. O Flamengo também é assim, pô. O Paquetá também tá dependendo do Paquetá entrar e render. Não, aí é bobeira. Para de passar pano no Diniz, pô. tem um outro tipo de elenco, por exemplo, o Carrascal foi se adaptando ao Flamengo. Tava ali, né? Ele não chegou, o Carrascal, resolva os problemas do Você Flamengo. vai ser o novo Arrascaeta. Não, vai ficar no banco, vai entrar em um jogo, daqui a pouco você vê ele é titular.
Certo ou não? Sim. É assim que é. No elenco do Vasco, quando chegam o Brenner chegou pra fazer apagar 30 gols incêndio, na é pra temporada. apagar incêndio, pô. Então, chegou com essa briga. Chegou, por quê? Porque o Verratti saiu e fez. Eu acho, Se não fizer, o Vasco vai cair. Eu acho que o Vasco tem uma estratégia de montagem de elenco muito delicada, ainda mais levando em consideração o término do time com o Diniz no ano passado e o início desse ano. Por quê? Praticamente, eu diria, a maioria dos jogadores que chegam ao Vasco, muito indicação do Diniz, quando não, interferência na negociação, ligar e tudo mais. Não vou entrar no mérito se esses são jogadores certos ou errados. Porque eu acho que isso seria injusto da minha parte. Cheguei a falar assim, o Brenner é errado, o Inestrosa é errado, o Saldiva é errado, porque eu acho que são jogadores que acabaram de chegar no Vasco. Mas dito isso, o Vasco, o Diniz está seguro no Vasco? Seguro no quê, meu irmão? Só se Tá for na mão seguro? de Deus. Você cravaria, botaria essa brama em questão pra que o Diniz daqui a 2 semanas vai ser técnico do Vasco? Não. Não, beleza. E como é que você enche o seu elenco de jogadores indicados moldados pela característica tática de um técnico que está muito ameaçado? Mas foi isso que eu trouxe aqui. Isso aconteceu com o Fluminense. Mas no Foi isso que eu Fluminense... Matheus, mas aí é o seguinte, o Stroza, o Inestrosa, o Andrés, o próprio Rojas, não são jogadores com as características do futebol que o Diniz pratica. O Diniz gosta de jogo associativo. Esses jogadores são rápidos, eles pretendem jogar um jogo reativo. Não tem nada a ver, pode entrar, é jogador que o Vasco contratou, não é jogador que o Diniz contratou, não. O único jogador que o Diniz quis e que foi contratado foi o Saldívia. Você aqui outro A dia. estratégia... olha como é que é perigoso. A estratégia do Fluminense foi essa em um ano subsequente ao ano que deu um título de Libertadores do Fluminense. Então, 23. Sim. Então, em 24, o Fluminense reformulou, trouxe jogador pro seu elenco de acordo com a característica do Diniz. Fez cagada. Primeira E aí janela depois- de contratação é só Douglas Costa. Exatamente. O Renato Tudo Augusto. pedido do Diniz. Exato. Mas o que eu digo Ou pelo menos com a canetada dele. Com a canetada dele. É. O que eu digo novamente, não tô entrando no mérito se os jogadores são bons ou ruins, se as indicações foram corretas ou erradas. Eu só acho que dentro do contexto do futebol brasileiro, o Vasco, e eu acho que o Admar, ele tem feito um bom trabalho, inclusive até... eu acho muito bom trabalho até de forma criativa, Sim. trazendo jogadores de... Por exemplo, o Matheus França, quando veio, eu achei uma boa contratação. Não virou, mas eu achei uma boa sacada. Mas eu acho perigoso você montar uma espinha dorsal de acordo com a característica bem marcada de um técnico que tá em uma fase. Que pode cair, e aí vai chegar um outro que tem que começar tudo do Mas zero. eu trouxe essa discussão semana passada aqui, cara. Eu falei assim, a montagem do elenco é toda na conta do Diniz. Afinal de contas, todo jogador que desembarca no Galeão, primeira pergunta é, o Diniz ligou pra você? O cara, sim. Foi ele que me fez aqui chegar aqui. Salvo raríssimas exceções. Eu não sei se o Spinelli, por exemplo, recebeu a ligação do Diniz, mas o Saldívia falou que sim, o Rojas sim, o Brenner sim. Quem mais que o Vasco contratou? Robert Renan? Robert Rojas. Robert Renan, sim. Sim, nesse recorde de 6 meses pra cá, né? Porque... Mas já nessa... Desde a janela do meio do ano. Então já em 2026, Cara, mas todas as contratações têm o dedo do Diniz. Sim, mas eu acho que Você já sentiu o As dedo do peças são Diniz? pensadas Já. dentro da estratégia do treinador que tá ali. Mas eu acho que- concordo, mas eu acho que muito identificado, específico. muito específico. É muito específico pro aquele entendeu? futebol só. Por exemplo, o Brenner. Mas eu não o Brenner acho seria por um cara ter a característica que sirva ao time do Diniz. Eu acho que isso é até uma parada que vai além do jogador, porque tem jogador que não consegue. Não, também acho. Só que eu acho Dá que... pra garantir que o Brenner vai fazer 30 gols na temporada? 30? Não, nem acho que fudendo. não. Porque assim, mas é isso. Ele não fez quando tava no São Paulo na boa Ninguém fase. O fez. Vasco tinha o Verratti. Mas não fez É chato 30, de bola. pô. Mas o o Verratti Brenner, fazia. mas O Vasco o tinha o Verratti, Brenner é que o o Vasco- jogador que o Diniz quer trazer nos últimos 3 clubes. O que eu tô dizendo é o seguinte: Ele mesmo falou. o Vasco não caiu nos últimos 3 anos, graças à quantidade de gol na temporada é algo fundamental. Do Pirata. Fundamental. Se você não tem quantidade de gol, né, você vai precisar Você não fazer ganha os tantos jogos, gols pra ganhar os jogos. Isso é óbvio. É. Você abre mão de um cara que te entrega 30 gols na temporada, beleza, não Mesmo que ajuda. 28 de cabeça. Jogos específicos, no ano passado fez um gol fundamental pra botar o Vasco na final da Foi, Copa de do cabeça. Brasil, cara. Isso aí.
Você abre mão de um cara que te entrega 30 gols na temporada, outros caras vão ter que somar esses 30 gols pro Vasco não cair. Cara, mas ele trouxe o He-Man que fez mais gols que o Verratti no ano passado, pô. Para de passar pano pro Diniz. Essa conta é simples, pô. Ah, trouxe Quem que vai somar esses gols? o Spinelli. Vai ter que... Os caras... 28 gols na última temporada. Os caras chegam... Em Não, 50 e jogos. outra, Em 50 o vice-artilheiro do Vasco no ano passado era o Eu acho que Ryan, vocês vão certo? se irritar com o Spinelli. Sendo 2 O contra o Vasco. vice-artilheiro do ano passado era o Ryan. Foi. Então, você perde o número de gols do Verratti e do Ryan. Sim. Os jogadores que estão no Vasco vão ter que, dividindo esse número de gols, vão ter que entregar esse número pro Vasco não cair. E não é fizeram pro Vasco ser no ano campeão, passado, pro esse Vasco ano não vão ter que cair. fazer pra suprir esses gols. Vai ter, o Coutinho tem que fazer gol. É. Andrés Gomes, muito bom. As contratações. Batalha, mas não faz gol. As contratações do Vasco. O Andrés Gomes, ele tem deficiência na finalização. Exato. O Nuno. Quem vai de jogar fazer esses muito. gols? Cara, a parada é a seguinte, e Isso vocês é falaram foda, sobre cara. o Brenner Isso hoje, que pensar, tem cara. usado como E outra 9. coisa, só pra terminar. Não pode ser uma rivalidade entre trabalho ruim do Diniz e elenco. Eu tô vendo aqui, o elenco do Vasco é melhor que o do Botafogo. Não é melhor que o do Botafogo. A gente já debateu aqui nesta mesa, Matheus Emanuel lembra, em algum momento. Se o elenco do Vasco era melhor que o do Fluminense. Isso aí é maluquice. não. Maluquice, cara. O trabalho ruim do Diniz não é rival do elenco ruim que o Vasco tem. Porque o Diniz saindo não vai resolver o problema do Vasco. Vai, É só vai. isso que eu tô falando. Ele tá fazendo um trabalho Não é ruim, é uma garantia. constatação, sim. Não é a garantia que o outro técnico... Galera, bota um cara mais defensivo. O Carille tava lá, não tava? O Carille esteve lá. Ramon Dias esteve lá. Certo? Então, assim, e outra, com um potencial financeiro, qual treinador que o Vasco vai no mercado? Pra pegar esse time aí e fazer o que o torcedor quer. Agora, tá fazendo investimento aí. Não, sim, mas qual é o treinador? Vai ter que inventar um Anselmo da vida. Tipo, só se Anselmo for que eu digo... difícil, Não é garantia de... Não é garantia. Mas nenhum é, né? Se vier de Mas nenhum fora. é. alguém. Se o Flamengo demitiu o Felipe Luiz, nenhum Não, é. não sendo Álvaro Pacheco, vulgo Boina, Então, já veio o qualquer Boina. outro Vasco o consegue. Boina. Eu Dito comprei isso, o Mas Boina. por que eu não consigo entender por que o trabalho é rival do elenco ruim? Porque você quer resolver o problema do time, você tem que falar dos dois. Jair Você Adventures não pode for the win. proteger o elenco. For the Não win. temos que proteger o elenco do Vasco, porque o trabalho do Diniz é ruim. Aí o Diniz sai. Você vai, por exemplo, você vê o Cruzeiro. Vamos supor, o Cruzeiro. Ah, não pode O ficar trabalho do refém dessa Tite é porra de ruim. Diniz não pode sair nunca porque não tem outro Não, no mercado não. também. Isso daí é um discurso. Exatamente. Mas Isso é um tudo bem. discurso de que não pode existir O também. Tite cara. tá mal Vai no... morrer com o Diniz. Tite tá mal no não pode. Cruzeiro. O Leonardo Jardim tava bem com esse elenco. O elenco do Cruzeiro é muito bom. Já Então foi- você pode trocar de treinador e você vai extrair desse elenco, talvez, o Leonardo Jardim conseguiu, um grande futebol. Porque tem material pra te dar um grande futebol. O Carille tava mal no com Vasco Vitória. eu não consigo. O Carille tava mal com Vitória, com o elenco abaixo, o Jair assumiu e salvou o time Tem do um ventilador aí? rebaixamento. Salvou, é. Tem um ventilador aí? Inclusive, o Jair Ventura, se com esse time do Vasco, com essas peças que tem, ciente de que é um time limitado, mas que tem algumas boas peças, faria um trabalho, Lógico. na minha concepção, hoje melhor que o do Diniz. Então, rapaziada, o que vocês acharam das opiniões da rapaziada do Charla de Quinta? Bruno Cantarelli, mais uma vez, passando o pano aí pro Fernando Diniz, colocando a culpa toda no elenco vascaíno. O Matheus também com a opinião mais coerente, apesar de flamenguista, teve uma opinião mais coerente a respeito do elenco e também do técnico vascaíno. Deixa aqui embaixo seu comentário a respeito do que você achou desse bate-papo vascaíno aí da rapaziada do podcast, do Charla Podcast. Valeu? Um grande abraço a todos. Aliás, desculpa, curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui! Mas o hoje não tem grande- que aguardar pra tirar o Coutinho.